vai falar um pouquinho sobre próteses unitárias, sobre implantes do tipo parafusado. Como que a gente deve fazer essa sequência clínica de instalação desde o momento em que o implante foi integrado até a finalização da prótese sobre implante. Então vamos lá. A primeira consulta é a consulta de reabertura e instalação do cicatrizador. Nessa consulta nós iremos inicialmente radiografar, fazer uma radiografia periapical para verificar essa integração entre implante e osso. E a partir dessa visualização e dessa certeza que esse implante está integrado, nós iremos fazer uma reabertura. Essa reabertura ela pode ser feita de duas maneiras. Apenas uma reabertura simples, onde a gente vai localizar o cover, o tapa-implante, ou, se necessário, fazer uma reabertura com manipulação tecidual. Se nós utilizarmos apenas uma reabertura simples, nós iremos fazer a incisão. Normalmente a gente faz a incisão no mesmo local que essa incisão já foi feita lá atrás, né, no dia da instalação do implante. Então, se a gente consegue visualizar essa incisão, a gente mantém ela. Se não, o ideal é que a gente sempre consiga dividir um pouco de gengiva ceratinizada para os dois lados, para não ter perigo de depois o paciente ficar reclamando de alguma acúmulo de alimento ali. Então, beleza. Então, a gente vai fazer a incisão e remover o cover ou com a chave 1.2, ou com a chave NEL, ou com a chave extratora, dependendo do sistema de implante que vocês estiverem trabalhando. Removeu o cicatrizador e colocou um cicatrizador, removeu o cover, e colocou o cicatrizador. Nesse momento, a gente vai decidir entre fazer uma reabertura simples, e aí a gente só vai fazer uma sutura, ou, se necessário, uma manipulação de tecido, por falta de tecido ceratinizado, por qualquer coisa que for. E aí a gente vai, se for só o cicatrizador, nós iremos esperar entre 10 e 15 dias para a próxima consulta. Então, esse tempo, a gente sabe que às vezes o paciente ele quer agilizar esse tratamento, porque ele já está às vezes 3, 4 meses esperando, mas a gente não pode pular etapas. Se vocês fizerem manipulação tecidual, o ideal é esperar pelo menos 45 dias, né, de 30 a 45 dias, para que a gente tenha uma boa cicatrização dos tecidos periimplantados. Então, terminou a primeira consulta, vai medicar o paciente e o paciente vai voltar entre 10 e 45 dias para a próxima consulta, que é a segunda consulta. Na segunda consulta, nós iremos medir a altura de transmucoso, seja para hexágono externo ou interno, ou para cone Morse. Se nós estivermos trabalhando com cone Morse, o ideal é que a gente vai remover o cicatrizador, tanto do cone Morse quanto do HE e do HI, vai remover esse cicatrizador. E no cone Morse, todas as empresas que trabalham com cone Morse têm uma chave que se chama medidor de cone Morse. Em alguns kits vem no kit cirúrgico apenas, e em outros vem no kit protético também. Então é interessante que vocês visualizem se no de vocês vem no kit protético, senão já tem que deixar ele separado nessa segunda consulta. Então, nessa segunda consulta nós vamos precisar da chave 1.2 para dar torque e contra-torque, né? Então, tirar e colocar o cicatrizador. E também vamos precisar da chave medidora de transmucoso para que a gente consiga medir a altura de transmucoso. E cada chave tem cada medidor de transmucoso tem o seu tamanho. Tem uma aula só disso já no YouTube, vocês podem procurar aqui no canal de medida de transmucoso. Então, para a gente não se aprofundar muito. O que a gente precisa saber é a medida que deu. Se for em região estética, a gente vai tirar 2 milímetros. E se for em região posterior, a gente vai tirar 1 milímetro. Para protocolo, a gente também tira 1 milímetro. Então, para cone Morse, medidor de transmucoso de cone Morse. Não dá para usar sonda milimetrada igual no HE e no HI, tá? Eu preciso obrigatoriamente usar esse medidor porque as medidas são diferentes da sonda milimetrada, então não tem como a gente utilizar só a sonda milimetrada. Já no hexágono externo e no hexágono interno, a gente vai usar a sonda milimetrada para verificar qual é a altura entre a plataforma do implante e a margem gengival. Segunda consulta finalizada, aí a gente pode fazer com que essa consulta seja junto com a terceira.
Se vocês trabalham, por exemplo, no consultório de vocês e esse consultório tem vários componentes, então se a gente tem vários componentes já disponíveis para fazer a próxima consulta e tem o componente que a gente precisa, né, o pilar, para essa consulta, por exemplo, a gente pode juntar com a terceira. Se vocês trabalham com um fluxo onde vocês escolhem primeiro e depois compram as peças, coloca o cicatrizador de volta e aí vocês vão ligar para a empresa que vocês estão trabalhando para solicitar esse componente. Então a segunda e a terceira consulta serão consultas separadas. E qual que é o componente que a gente vai utilizar? Nós aqui vamos utilizar o pilar. Por que pilar? Porque nós estamos trabalhando com próteses unitárias parafusadas. Então, o pilar é o componente indicado. Seja ele para cone Morse, para hexágono interno ou para hexágono externo. O que a gente precisa saber? Os torques dessas empresas, e cada empresa tem o seu torque, e vocês podem ir que tem outra aula também de componentes, onde tem uma tabelinha de torques ideais para cada intermediário que for. Procurem lá. Então, dependendo da empresa e dependendo também qual é o sistema de implantes, a gente vai usar torques mais altos ou mais baixos. O que é importante que vocês saibam? É importante que vocês saibam o torque ideal, porque dependendo da empresa e dependendo do sistema de implante, esse torque vai mudar. E se vocês derem um torque mais alto num componente que o torque é mais baixo, vocês podem espanar o parafuso. E se for o contrário, vocês derem um torque mais baixo num componente que era para dar um torque mais alto, provavelmente na próxima consulta ou quando vocês forem entregar a cerâmica, esse componente vai soltar. E aí vocês perdem a cerâmica de vocês. Então é ideal que a gente sempre verifique o torque para não ter perigo de errar nesse momento. Ok? Beleza, então. Liguei para a empresa de implantes, solicitei os componentes que eu precisava, ou eu já tinha esses componentes no meu consultório, e aí eu vou conseguir juntar essa segunda com a terceira consulta. Não, eu vou primeiro ligar para a empresa de implantes, vou solicitar e agora chegou os componentes. Então a gente vai marcar o paciente. Essa terceira consulta, ela vai ser marcada no momento em que a gente estiver com os componentes na mão. Então a primeira para a segunda, mais ou menos entre 10 e 15 dias. Da segunda para a terceira, se eu não tiver os componentes no consultório, é o tempo de envio dos componentes pela empresa de implantes. Então, como é que a gente vai fazer a instalação do pilar e também a moldagem nessa terceira consulta? Primeira coisa que a gente vai fazer, com a chave 1.2, vai remover o cicatrizador, mas antes de remover o cicatrizador, o ideal é que a gente anestesie o paciente. Por quê? Porque como a gente vai jogar esse componente um pouco para a subgengival, normalmente isso machuca o paciente. Então, por favor, pensem sempre em anestesiar. Não precisa fazer uma anestesia de bloqueio. A gente pode fazer só umas infiltrativas ao redor da papila para pelo menos dar um conforto para esse paciente. Como é que a gente vai instalar o pilar, então? Algumas empresas veem que o componente ele vem com uma haste que facilita a instalação. Então, a gente vai lá e vai parafusando ele até ele descer. Só que aqui ele não deu o torque, a gente só encaixou ele. Depois, com a chave cônica, com a chave 1.2, com a chave Gram Morse, ou se for ativar, a gente vai até finalizar. Hoje o que eu indico? Antes de vocês dar o toque final, vão só com a chave em mãos, chave A1.6, por exemplo, que é essa aqui que aparece, vão, apertam, até que vocês não consigam mais girar com a mão. Radiografem para verificar a adaptação, porque como a gente está trabalhando principalmente com cone Morse, quem estiver trabalhando com cone Morse, às vezes o que vai acontecer? Vai bater na crista óssea, e a gente acha que desceu o suficiente, mas esse componente está batendo na crista óssea. E se ele está batendo na crista óssea, agora vocês vão dar o torque, só que lá na frente, quando vocês forem finalizar a prótese, ou um mês depois, dependendo do tempo que vocês levam para finalizar a prótese, vai ocorrer uma remodelação óssea e provavelmente esse componente vai ficar solto, porque na verdade ele não está dentro do implante o suficiente, ele está batendo na crista óssea. Então radiografem primeiro.
Instalei ele, então vou lá, vou radiografar para ver se ele estava adaptado e aí sim eu dou o torque. Qual que é o torque? O torque vai depender do sistema de implante e também da marca comercial. A gente tem torques hoje de 20 até 32 newtons, certo? Não existe um padrão, não existe uma regra de todos são da mesma o mesmo torque. Então é importante que a gente verifique no catálogo ou faça uma anotação, um lembrete, ou olhe antes para não ter perigo de a gente errar quando nós estivermos dando torque. Instalei ele, radiografei para verificar a adaptação, vou usar a catraca e vou dar o torque. Beleza. Nesse momento a gente finalizamos a instalação do pilar. E agora a gente vai moldar este pilar. Para a gente moldar, o que a gente precisa? Nós estamos trabalhando com uma prótese que é uma prótese unitária. Então, o nosso transferente, ele precisa ser antirrotacional. Então, ele tem que ter um AR, né? Que são essas ranhuras para que a gente não tenha problema do componente ficar girando ao redor dele. Então, nosso transferente precisa ser quadrado, porque o de molder aberta, idealmente, e que ele seja antirrotacional, para não ter perigo de a gente, por acaso, não conseguir depois utilizar a prótese. Beleza, então, o que é importante? Olha lá, ó, um componente que ele tem antirrotacional, certo? Ele tem um hexágono dentro da sua base. Nós iremos parafusar ele, verificar se ele está encaixado e vamos parafusar ele. Igualmente, nós fizemos no pilar, aqui a gente também vai radiografar o transfer no pilar para verificar se ele está adaptado, ok? Por que eu preciso radiografar? Porque se eu não radiografar e a próxima etapa ela vir desadaptada, eu não vou saber se a culpa é minha ou se a culpa é do laboratório. Então, se a gente radiografa e verifica que está adaptado, a gente sabe que não, mas espera aí, quando eu moldei estava adaptado, como é que agora não está? Pode ser algum erro de instalação, algum eixo de inserção de forma inadequada, então é importante que a gente sempre radiografe antes, ok? Transfer instalado e agora nós iremos moldar. Aí sim, agora o ato da moldagem mesmo, né? O que a gente precisa fazer antes de iniciar a moldagem? Nós vamos pegar moldeiras plásticas. Aí a gente pode trabalhar de duas formas, tá? Ou vocês fazem uma moldagem prévia e solicitam para o laboratório uma moldeira individual, que aí essa moldeira individual ela vai estar aberta só no lugarzinho da prótese sobre implante. Ou vocês podem utilizar essas moldeiras plásticas e a gente abre elas. Eu prefiro hoje utilizar essas moldeiras plásticas porque eu acho mais prático de utilizar, ok? E aí vocês podem comprar da marca que vocês quiserem. Vocês vão abrir na região. Sempre abram um para um lado e outro para o outro a mais, para na hora de vocês colocarem, vocês não se perderem na instalação. Vão abrir a moldeira, verificar se essa moldeira tá passando bem, ela tá bem encaixada na boca do paciente. Se ela estiver bem certinha, nós iremos moldar. Qual é o material de moldagem que nós devemos utilizar? O principal que deve ser escolhido é silicone de adição. Então, nós iremos utilizar silicone de adição pesado e leve. Então, primeiro passa o silicone ao redor da oclusal de todos os dentes. E o silicone leve, ele não é para usar só naquela região a ser moldada. Ele é para utilizar em toda a boca, certo? Então, põe em toda a boca. Depois vem com material pesado, carregado já na moldeira. E coloca ele em posição. O que a gente precisa nesse momento? A gente precisa nesse momento verificar e localizar a saída dos parafusos, certo? Por quê? Porque o transfer ele tá parafusado no pilar. Se a gente não desparafusar antes, eu não vou conseguir tirar esse molde, né? Essa moldagem. Então é importante que a gente localize a saída dos parafusos. Localizei a saída do parafuso, a gente espera tomar presa, tá? Tomou presa, esperei ele tomar presa, tomou presa, tá tudo certo. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Com a chave 1.2,
nós iremos desparafusar o parafuso longo, se nós estivermos usando o sistema normal. E aí, depois que a gente desparafusa, a gente pode puxar o material de moldagem. Arranquei sempre. Como é que a gente vai tirar o material de moldagem? A gente vai tirar sempre em um golpe único, né? Então, eu gosto de botar um dedo aqui atrás. Então, bota aqui atrás, olha eu lá na imagem, segurando no cabo da moldeira e empurro os dois juntos. Por quê? Porque isso faz com que a gente não tenha perigo de ter distorção, né? Removi o molde, visualizei como tava as oclusais, vi se não rasgou, se pegou essa parte principal. Se tiver tudo certo, nós iremos instalar o análogo no material de moldagem. Então, a gente vai lá, encaixa o análogo em posição. E aqui a gente tem que cuidar. Por quê? Porque aqui a minha prótese é uma prótese unitária. Se eu fizer muita força para parafusar aqui, ó, provavelmente eu vou girar esse corpo inteiro. Então, é ideal que a gente aperte ele de leve. Ele não pode ficar solto, obviamente, mas a gente não precisa apertar igual a gente apertou na boca do paciente, ok? Molde realizado, análogo instalado. Nós iremos fazer o que agora? Não é mais o cicatrizador agora, que eu vou colocar de volta. Porque antes eu estava com o cicatrizador, eu tirei o cicatrizador e agora eu vou decidir entre fazer um provisório, e aí a gente vai fazer o provisório com cilindro de titânio, ou não vou fazer um provisório, eu posso colocar só um cilindro de proteção. E aí a gente vai pegar um cilindro de proteção do pilar, certo? Peguei o cilindro de proteção, só instalei ali, ou não, por exemplo, cobrei do paciente o provisório, vou fazer o provisório, então daí a gente faz o provisório. Então a gente decide entre cilindro de proteção e coroa provisória, dependendo, por exemplo, se a gente orçou esse provisório, se for região anterior, aí obrigatoriamente a gente vai fazer um provisório para o paciente não ficar sem o dente, né? Mas se for região posterior, a gente pode colocar um cilindro de proteção sem nenhum problema. Agora sim, a primeira consulta para a segunda, a gente dependia da osteointegração. A gente dependia da cicatrização dos tecidos. Da segunda para a terceira, a gente precisava, né, que é essa consulta de agora, o tempo do sistema da empresa de implante de vocês para encaminhar as peças. E da terceira para a quarta, agora a gente vai enviar para o laboratório, a gente precisa do tempo do laboratório. Então, mais ou menos em torno de 7 dias, 5 dias, 10 dias, dependendo de onde é o laboratório de vocês. Além de moldar superior, né, nesse caso que a gente moldou a parte que tem o implante, a gente também precisa moldar a antagonista e fazer um registro de mordida, tá? Se vocês estão planejando fazer uma zircônia, nesse momento vocês também já têm que escolher a cor do dente. A cor futura do dente. Por quê? Porque a zircônia, eles já vão fazer o substrato dela, né? Então, eles já precisam mais ou menos saber a cor para que eles consigam decidir qual é a pastilha que eles vão usar. Beleza, então. O paciente pode ir embora, envio para o laboratório molde superior, molde inferior, registro de mordida e escolha o não da cor. Na próxima consulta, que é a quarta consulta, nós iremos fazer a prova da infraestrutura, o registro de mordida e o registro de cor. Nessa consulta, nós iremos então remover, se nós estivermos trabalhando de forma analógica, né? Remover a infraestrutura, seja ela de zircônia ou de metal, do modelo de gesso com a chave 1.2, se nós tiver, ou com a chave NEL, ou com a chave 1.5, dependendo da empresa que vocês estiverem trabalhando, ok? Remove do modelo de gesso. Da boca do paciente, nós iremos tirar o cilindro de proteção e encaixar essa infraestrutura aqui. Encaixei a infraestrutura. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Radiografar para verificar a adaptação. Toda consulta de prótese sobre implante, nós precisamos radiografar para verificar a adaptação.
certo? Por quê? Porque a gente precisa que essa prótese esteja adaptada. Então, para que eu tenha certeza que ela está adaptada, eu só vou conseguir ver radiografando. Por que eu só consigo ver radiografando? Porque eu enterrei este componente 1 ou 2 milímetros subgengival e eu não consigo visualizar isso clinicamente. Se vocês estão visualizando o término, já está errado, né? Esse ponto de adaptação já está errado, teria que ter um componente um pouco mais baixo, ok? Então, beleza. Verifiquei que está adaptado, vi se tem espaço interoclusal suficiente, e aí se eu conseguir ver que tem espaço interoclusal suficiente e que eu fiz a radiografia e deu certo, nós iremos fazer um registro de mordida. Esse registro de mordida pode ser feito de duas formas, ou com resina acrílica vermelha, ou com silicone de registro. O que vocês têm que cuidar? Com a saída do parafuso, que a gente está trabalhando com uma prótese do tipo parafusado. Então, cuidado para não ter perigo de colocar resina, principalmente resina acrílica, dentro do parafuso. Então, nesse momento, vocês podem colocar uma fita branca, ou uma fita teflon, ou até algodão mesmo, para fazer o registro de mordida. Tem gente que gosta de fazer com cera. Tem gente que gosta de fazer com silicone de condensação. Qual que é o problema desses dois materiais? Eles não são tão fiéis, principalmente a cera. Então, se for um paciente que ele tem todos os dentes e só falta, não todos os dentes, né? Mas que ele tem quase todos os dentes, está faltando só um, que é aquele que vocês estão fazendo, vocês podem até utilizar um registro de mordida com cera. Mas do contrário, a gente sempre tenta fazer um registro rígido de mordida e não macio, tá? Registrei a mordida e aí eu vou escolher a cor. Hoje o laboratório, né, todos os laboratórios hoje têm WhatsApp. Então fica muito mais fácil a gente fazer uma foto no celular e já enviar para o laboratório. Então envia a cor, né, faz a foto, diz, ó, paciente fulano de tal, escolhi a cor tal. Por quê? Porque às vezes o dente inteiro ele não é só uma cor, ele às vezes é uma ou duas cores. Então é interessante que a gente sempre mande o registro de cor para o laboratório. E o registro de cor ele deve ser feito com uma escala de cor para dente, né? Ou para cerâmica ou para resina, mas é uma escala de cor de dente natural. Então vocês podem usar a escala Vita, a escala Vita 3D Master ou a Shade Guide AD, né? Que é do A1 até D4 da Evoclar. Tanto faz. Vocês podem decidir qual é a escala de vocês. O que vocês não podem usar? Escala de cor de dente de acrílico, porque não é acrílico que vocês estão trabalhando, tá? Nesse caso aqui a gente está fazendo uma prótese cerâmica. Se vocês estivessem fazendo um protocolo, daí não seria com essa escala, seria com a escala de dente de acrílico. Depois disso nós enviamos para o laboratório, registro de mordida, os 2 modelos de gesso, a infraestrutura e na boca do paciente a gente coloca o cilindro de proteção de volta. Manda para o laboratório, espera o tempo que o laboratório vai... 7 dias, 10 dias, marca o paciente. Na 5ª consulta, nós iremos fazer a prova da cerâmica e os de ajuste oclusais, se necessário. Como é que a gente vai fazer? Remove o cilindro de proteção, instala a cerâmica e a primeira coisa que vocês vão fazer é radiografar, tá? Então, existe uma ordem de execução. Qual que é a ordem? Instala a peça, radiografa para verificar a adaptação e depois ajusta. Por que eu não ajusto primeiro? Se eu já vi que está alto? Porque às vezes não está alto, a peça só não está adaptada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é radiografar para verificar a adaptação. Radiografei e vi que está adaptada, beleza, então agora a gente vai fazer os ajustes oclusais, proximais, lateralidade protrusiva. Radiografei e vi que não está adaptada, a primeira coisa que a gente começa é pelas proximais, porque provavelmente o ponto de contato aqui, ó, tá muito apertado e não tá deixando a prótese descer ela inteira. E o paciente normalmente ele relata isso, tu tá parafusando e ele vai dizer, nossa doutor, tá apertando os dentes, né? Parece que tá forçando o dente para frente. Então, radiografei, vi que está adaptado, ou radiografei e vi que não está adaptado. Não importa, a ideia é a mesma. Qual que é a sequência para ajustar a nossa cerâmica? Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar o fio dental, passar desse lado aqui, do outro lado que a gente está fazendo a prótese sobre implante, passar o fio dental e verificar como é que é o ponto de contato desse lado, porque vocês vão copiar igualzinho para esse lado aqui. Porque às vezes de um lado é mais apertado, façam mais apertado também.
passa para ver a pressão dos dentes vizinhos. E aí a gente vai passar, não tá adaptado, tá muito apertado. Vocês vão colocar um papel articular aqui. E idealmente a gente não usa aquele papel, a gente usa aquele que é mais fino, sabe? Ou da Bausch ou do Acufilme. Coloca ele aqui, parafusa, puxa, desparafusa e vê onde é que tá o ponto de contato. E aí a gente vai ajustar com ponta de cerâmica. Vocês não vão usar autorrotação, não vão usar ponta diamantada na cerâmica de vocês, tá? Ideal que a gente use pontas de cerâmica, ok? Ajustei as proximais, vou ajustar em fechamento até o paciente, tanto o papel carbono como o paciente sentir que está confortável. E aí vocês vão ajustar lateralidade, protrusiva e relação cêntrica, tá? Nesses casos onde a gente está trabalhando só em um dente, eu não preciso levar o paciente, não preciso registrar a mordida excêntrica. O que a gente vai fazer? A gente pode registrar em MH, mas a gente não vai adicionar, mas nós não podemos adicionar novos contatos excêntricos. Então o que a gente faz? A gente ajusta a oclusão e fechamento e depois verifica se em excêntrica vocês estão adicionando novos contatos. Por isso que a cerâmica, o papel articular tem dois lados, né? Então daí primeiro faz o fechamento, vira o papel articular, leva o paciente em excêntrica e verifica se está dando os novos contatos. Beleza. Finalizei a minha peça e aqui a gente pode terminar a consulta se vocês não fizeram nenhum ajuste na cerâmica, ok? Se vocês fizeram ajuste na cerâmica ou se o laboratório mandou a cerâmica sem o glaze, nós teremos a sexta consulta, que é a entrega da cerâmica, tá? Ou a entrega da prótese sobre implante. Nessa consulta, nós iremos novamente fazer praticamente as mesmas coisas que a gente fez na quinta consulta. Radiografar para verificar a adaptação, ajustar pontos de contato, verificar se não tem nada exagerado, se com o glaze ou com a nova aplicação de cerâmica que foi feito, se tá tudo certo. A gente vai mostrar para o paciente para ver se ele gosta, e se ele gostar, se a entrega estiver ok, se tá tudo nos conformes, nós iremos verificar a oclusão novamente e vamos dar o torque de 10 a 15 newtons, porque nós estamos trabalhando sobre o pilar, com a catraca ou com a mão. Não exagerem no torque. Se vocês derem um torque maior do que o preconizado para este parafuso, que é um parafuso pequeno, existem duas possibilidades de coisas que podem acontecer. A primeira, que é a mais tranquila, né? É espanar o parafuso, e a segunda é fraturar esse parafuso. E aí é muito difícil de a gente conseguir remover, tanto na primeira quanto na segunda opção. Então não exagerem no torque. Se vocês derem o torque nessa consulta e na próxima consulta que ele vier para controle, a prótese está solta, provavelmente vocês erraram no ajuste oclusal. Verifiquem o ajuste novamente. A peça não vai soltar se vocês derem um torque ideal e se ela estiver bem ajustada, ok? Para essa consulta, vai estar sempre esse buraquinho aqui aparecendo, né? Como é que a gente fecha esse buraco? Primeira coisa, fita teflon ou fita branca, tampa ali, metade dele, e na outra metade eu gosto hoje de usar essas resinas compostas que são provisórias. Bioplique, aplique. Por quê? Porque caso precise trocar, mexer, para o paciente sentir dor, é muito mais fácil de a gente remover. E aí na próxima consulta, que é a consulta de acompanhamento, aí nessa consulta eu trocaria, né? Ou em alguns casos eu nem troco. Mas o ideal é que a gente não já coloque resina imediatamente, porque sempre que a gente for fazer uma remoção para parafusar ele, a gente vai acabar ajustando e desgastando um pouco mais essa cerâmica, ok? Entendidos? Então vamos lá. Então vamos relembrar todas essas etapas que a gente passou com o paciente, né? A gente vai levar mais ou menos entre 4 e 6 consultas para finalizar a nossa prótese sobre implante. Primeira consulta, reabertura. Instalação do cicatrizador. De 10 a 15 dias no normal ou 45 dias se nós fizermos uma manipulação de tecido. Passa para a segunda etapa, medida de transmucoso. Medida de transmucoso deve ser feito ou com sonda milimetrada, se for HE ou HI,
ou medidor de transmucoso, se for cone Morse. E cada empresa tem o seu medidor de transmucoso. Na terceira consulta, nós iremos instalar o pilar, dar o torque, radiografar verificando se está adaptado, instalar o transfer, radiografar para verificar se está adaptado e moldar. Silicone de adição, ou a gente também pode usar poliéster se a gente está utilizando uma molder individual. Molde antagonista, registro de mordida e dá para escolher a cor também já nessa consulta. Se não, na quarta consulta nós iremos, e na terceira consulta instalar o cilindro de proteção. Na quarta consulta nós iremos fazer registro de mordida, verificar se a infraestrutura está adaptada, radiografando e registro de cor. Na quinta consulta nós iremos fazer a prova da cerâmica, que pode ser junto com a sexta, se nós não mexermos na cerâmica, ou se o que a gente mexer com pontas de ajuste de cerâmica e sempre dar o polimento final. Na quinta consulta nós iremos provar a cerâmica, mostrar para o paciente para ver se ele gosta, radiografar para verificar a adaptação e fazer os ajustes em proximais, fechamento, lateralidade protrusiva e incêntrica. Na sexta consulta nós iremos entregar. Para a gente entregar, nós iremos fazer tudo que a gente fez na quinta consulta, adicionando fechamento do buraquinho, né? Desse orifício de acesso ao parafuso. Fita branca e restauração de resina composta, seja ela resina composta, que é o que a gente usa para restauração de dente, ou a gente pode utilizar ela de forma provisória, uma resina composta provisória, ok? Conseguimos entender? Então, muito obrigada. Eu vou deixar aqui também já o vídeo para vocês assistirem da medida de transmucoso, para que fique mais fácil de entendimento. Muito obrigada.